Mas veja, no caso do Brasil, você primeiro precisa acabar com essa história de votar no Chico, no Manel ou na Maria. Tudo bem, o Chico, o Manel e a Maria são importantes, porque você tem que ver ali se o cara é coerente, se é um mentiroso, se tem vida limpa, não é? Mas é só isso, mas você tem que votar nas ideias. Por isso que eu falo em projeto. A ideia de projeto é um plano, você tem que discutir plano. Então, outro dia eu disse o seguinte, eu sou candidato, eventualmente se o meu partido me apresentar, eu sou candidato. Aí eu digo, o Brasil está quebrado. O buraco esse ano, nos últimos 12 meses, entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, é de 630 bilhões de reais. Sabe? É um negócio assim, absurdo. É 6 vezes o maior da história no passado. Então, estão quebrando o Brasil. Quando o país tem um buraco desse tamanho, vai tudo para a dívida. E quando a dívida começa a ficar grande demais, é igual o agiota. O credor começa a desconfiar que o caba não vai dar conta de pagar, diminui o prazo, esquenta o dinheiro e aumenta o juro. Está todo mundo vendo aí o juro tomando pancada de 1%, o juro do governo. E na ponta você, no meio de uma crise, saindo de uma pandemia, que ainda não saímos, mas sob o ponto de vista do isolamento social, que foi uma tragédia, mal feita, porque foi o pior dos mundos, não fizemos nada direito. Então, aí você vai aumentar juro. Ou seja, estão matando a economia do Brasil. Por que sempre aumentam juros para resolver esse tipo de coisa? É a primeira. Teoricamente. Tem uma regrinha que é sempre a primeira coisa a fazer? Tem uma regrinha, mas, de novo, é completamente falsa no questão brasileira. Então, teoricamente, quando você aumenta o juro, você tende a diminuir a inflação. Por quê? Porque a inflação, teoricamente, é uma subida de preço, porque tem menos mercadoria do que gente podendo e querendo comprar. Então você diminui a procura das... Via o quê? Encarecer o crédito, que eles chamam de demanda agregada. Então, você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu digo, Vilela, não vale a pena tomar dinheiro emprestado para comprar, então você não compra. Só que os manuais de economia não entendem o Brasil. Como o Brasil teve 30 anos de inflação, gerou uma sequela no comportamento do povo. Qual é? A população tem notícia do micro-ondas, da geladeira, da televisão de tela plana e não sei o quê, e tem desejos normais, legítimos, humanos de ter. E não tem renda para isso. Aí a Casa Bahia, Magazine Luiza e tal, conhece essa psicologia e vende 3 televisões e entrega uma. Como? Picando o valor da televisão em 36 vezes, aspas, sem juro, de maneira que a prestação cabe no bolso. Então o cidadão não faz o cálculo do juro, porque não tem educação financeira e eles ainda mentem, sem nenhuma punição, de que estão vendendo sem juro. Aí você olha o preço de uma televisão nos Estados Unidos, se você entrar na internet, a mesma TV, enquanto é lá e quanto é aqui, você fica enlouquecido. Aí eles dizem assim, não, mas é por causa dos impostos. Não é juro. É juro em cima de juro. E isso não. E a inflação brasileira definitivamente não é mais gente querendo e podendo comprar do que mercadoria, que é a inflação de demanda. Não é. Porque hoje você tem mais ou menos 1/3 da capacidade de produção do Brasil parado. Há 10 anos. Fechou a Ford, foi-se embora. A Panasonic foi-se embora. A Sony foi-se embora. A Troller fechou. Por quê? Porque faz 10 anos que eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e só estou dando conta de vender 700. Então, eles chamam capacidade instalada ociosa. Então a inflação no Brasil não é de demanda, é de custo. E é puxada pelo dólar, porque se o dólar saiu de 3,70 no Bolsonaro para 5,40, os preços vão tudo correr atrás. Por quê? Porque eu não compro dólar, mas eu como pão, já mostrei aqui para você. Os remédios do Brasil vêm tudo do estrangeiro. Os eletroeletrônicos que a gente usa vem tudo do estrangeiro. Pode ser produzido aqui, mas um carro produzido aqui em São Paulo, 80% vem de fora. Então subiu o dólar, meu irmão, vem um preço alto. E qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Nenhum. Porém, quem tem dinheiro aplicado ganha pra cacete. Aí você vê, comércio se ferrando, ganhando, indústria se ferrando. Ganhando nos juros, ele não tem o menor ímpeto de investir em... Nada, veja o lucro dos bancos. Veja o lucro dos bancos. Deixar o dinheiro parado é muito mais vantagem do que você se arriscar. Essa turma que diz que é de esquerda concentrou 85% de todas as transações financeiras na mão de 5 bancos. Sentaram em cima, não deixaram o Lula, sentou em cima, não deixou os bancos digitais se instalarem no Brasil, as fintechs se instalarem no Brasil, para proteger a negociata. Aí eu estava te dando um exemplo prático. Então veja, no limite, o Brasil é um país único no mundo. Aqui 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país.
Ou, por outro lado, 5 pessoas, 5 cidadãos, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente ao 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Caramba. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5 cidadãos? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de 0,5% ao ano. A 1,5% ao ano, progressivamente. Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. O Lula é contra. Ele é contra? Já falou que é contra, porque senão vão embora do Brasil. O Bolsonaro é contra, porque senão vão embora do Brasil. Percebe? Então são tão diferentes, falam que são tão diferentes, são rigorosamente o mesmo compromisso. Esse pessoal vai embora. Vão para onde, irmão? O mundo inteiro cobra. O mundo inteiro cobra? Inteirinho. Se você a alíquota for moderada. Sim. As experiências que eles falam eram alíquotas altas. Dentro da Europa, onde eu saio da Alemanha para a França, pertinho, lá. Sabe, de carro, mais perto do que ir daqui para Batatais ou para Bauru. Percebe? Sim, daqui para o Paraná já é outro país, outra... Não tem nada a ver, o mundo inteiro cobra. E o mundo inteiro agora, na pandemia, aumentou, mas ninguém no mundo tem essa concentração de renda do Brasil. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. E aqui eu vejo 70 bilhões mais 50 bilhões, aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu mudar radicalmente a condição do investimento, que hoje está perto de zero.